Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. O Ponto de Vista está hoje aqui na sede da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, onde também se localiza a Secretaria de Segurança Pública aqui da cidade, né? Você está vendo aí nas imagens do nosso cinegrafista Marcelo Lemos o telefone para você fazer contato aqui com a Secretaria. E nós hoje vamos conversar com o secretário de Segurança Pública de Cabo Frio, o Coronel Rui França, tá bom? Você sabe que o Ponto de Vista, toda quarta-feira, está no ar às 18 horas na Pontal Net TV em Arraial do Cabo e às 19 horas na OK TV em Cabo Frio. De quinta até a outra quarta-feira, várias reprises ao longo do dia e da noite, também na madrugada, nas duas emissoras. Então, tem vários horários para você ficar por dentro de tudo que acontece em nossa região, aqui conosco no programa Ponto de Vista. Mas eu lembro a você que é assinante da Pontal Net TV em Arraial do Cabo e da OK TV em Cabo Frio, você assiste primeiro, né? Repetindo, toda quarta-feira, 18 horas, Pontal Net TV em Arraial do Cabo, no canal 1. Toda quarta-feira, 19 horas, OK TV Cabo Frio, no canal 19. Você tem um ponto de vista inédito, com alguma personalidade da nossa região, tá bom? E as reprises, né, conforme eu já falei, de quinta-feira até a outra quarta-feira, inúmeras reprises para você não perder nenhum programa Ponto de Vista. Fique com a gente. Vamos conversar com o Coronel Rui França a partir de agora. E já estamos aqui com o secretário Rui França, que vai, como sempre, né, como a gente sempre faz, ele vai nos contar um pouquinho da sua vida acadêmica, um pouquinho da sua infância, né, onde ele nasceu, vai fazer um resumo para você que está nos assistindo aí na OK TV, canal 19 em Cabo Frio, e na Pontal Net TV, canal 1 em Arraial do Cabo. Coronel, muito obrigado em nos receber aqui em seu gabinete. E aí, fala para a gente aí, como é que foi sua infância, adolescência, sua formação acadêmica? É um prazer, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar falando aqui, né, para toda a sua assistência, que a gente sabe que é muito grande, um programa prestigiado aqui na região. E fico muito grato por essa chance de estar aqui conversando com você. Eu tenho uma formação superior, né? Eu sou formado em Direito, com especialização pela Fundação Getúlio Vargas também. Tenho especialização também em Comunicação pela Polícia Militar do Distrito Federal. Venho, né, estudando, me capacitando ao longo desses 34 anos de serviço, né? A gente não para de estudar, porque, né, as demandas são muito grandes e a gente tem que estar sempre preparado, né, para enfrentar essa gama de problemas que surge diariamente aí na nossa atividade. Eu sou professor também, leciono, parei, né, esse ano, porque, né, para que a gente possa ter uma entrega maior, né, aos serviços, que a gente está sob nossa responsabilidade. Eu dou aula de direito penal, e eu tenho um prazer muito grande, né, de estar compartilhando meu conhecimento com os alunos. Tenho, né, uma boa relação com os alunos, falo com eles, mandam mensagem, né, que estão com saudade, e isso é muito bom, porque deixa a gente feliz saber quem está no caminho certo.
Coronel, só um pequeno esclarecimento aqui. O senhor falou 34 anos, aí eu fiz uma continha aqui. 34 anos, a gente volta lá em 1988. Exatamente. Esses 34 anos que o senhor fala, dentro da polícia ou quando o senhor começou em outra atividade? Não, dentro da polícia. Especificamente, eu entrei para a polícia em abril de 1988. E desde então, são 34 anos de serviço, né, de dedicação. Ainda estou na ativa, né, cedido pelo Estado para estar trabalhando aqui na Prefeitura como secretário de Segurança. Em 2021, né, praticamente eu estive como secretário de Administração, convidado pelo prefeito Zé Bonifácio, e fiquei muito feliz nessa última semana, porque a secretária de Fazenda me mandou uma mensagem, né, dizendo que o Tribunal de Contas havia de forma unânime, né, aprovado, né, as contas da Prefeitura, né, de Cabo Frio em 2021. Isso me deixou muito feliz, porque enquanto estive como secretário de administração, tive uma participação nessa vitória, com toda a minha equipe, com todos que estiveram conosco lá trabalhando para que, né, essas contas fossem aprovadas. Foi um desafio muito grande, né, e o prefeito Zé Bonifácio me pediu, né, que a gente trabalhasse para que a gente, né, inicialmente, né, colocasse todos os salários em dias, fizesse um levantamento das dívidas que, né, a gente se deparou com muitas dívidas. Então, a gente fez um saneamento das contas, a gente conseguiu pagar todos os salários em dias, adiantamos o pagamento do 13º, que já não era pago há muito tempo, né? Coronel, vou interromper o senhor de novo. Vamos parar nesse ponto aí, daqui a pouco a gente vai voltar nele. Eu quero só voltar alguns anos atrás, ainda o coronel Rui França, na Polícia Militar. Eu quero que o senhor fale um pouquinho dos anos que o senhor comandou o batalhão aqui de Cabo Frio. Isso, eu comandei o batalhão de 2013 a 2016. Para mim eu digo que foi, né, a coroamento, e agora é coroação, né? Coroação do meu trabalho, porque foi assim um êxito muito grande que a gente alcançou. Isso se deve realmente a uma condução, né, de uma equipe, e a gente conseguiu, graças a Deus, que, né, todos os policiais nesse período eles acreditassem no nosso trabalho, na forma que a gente estava comandando, que não é fácil você, né, comandar mais de 1000 homens, né, e, né, com cada um com um sentimento, com um desejo, com uma vontade, homens armados. Então você tem que ter uma capacidade de gerenciamento, né, muito grande, e eles absorveram, né, a nossa ideia de comandamento, e a gente teve resultados bastante expressivos, né? Foi a unidade no período que mais prendeu, que mais apreendeu drogas, mais apreendeu armas, e isso fez com que a gente pudesse, né, resgatar a credibilidade da Polícia Militar aqui na região. Tanto é que, na época, houve até um movimento, né, que surgiu, né, uma informação que eu iria sair, então, né, vários segmentos da sociedade pediram, né, ao governador a minha permanência aqui para que a gente continuasse o trabalho. Assim foi feito, e a gente conseguiu resultados bastante expressivos na época. Coronel, o senhor tocou num ponto aí que também me despertou. Essa rotatividade nos comandos, isso é uma praxe do próprio comando, do próprio secretário estadual de segurança, do governador, porque a gente sabe que vocês não ficam, quando eu digo vocês, é o coronel, o comandante, vocês não ficam muito tempo no comando de um batalhão, são sempre transferidos para outro, esse rodízio. Isso acontece... como eu perguntei, vem de quem isso? Vem do próprio governador ou é uma praxe na polícia, do comandante, da própria polícia? Conta para nós aí. Ela realmente acontece, é uma prática adotada pelos comandos, né, que passam pela PM. E isso, às vezes, acaba se dando também, porque nos últimos anos, infelizmente, né, nós não temos, né, um comandante que acompanhe o período de gestão também do governador. E aí,
quando isso acontece, né, um novo comandante é nomeado, ele normalmente faz uma adequação em razão, né, de um alinhamento que ele deseja ter com alguns comandos que são, né, mais próximos ou por alguma relevância prestada em determinada área, né, de serviço prestado, ele acaba escolhendo diante do perfil que ele imagina. Então, como nos últimos anos a gente teve também uma mudança grande de secretários ou de comandos da PM, e aí acaba a gente também tendo, né, uma mudança nas unidades. Mas eu assim, já caminhei por também muitas unidades, comandei batalhão de Niterói, no Meia, comandei aqui em Cabo Frio, comandei Itaboraí, comandei São Gonçalo, comandei Leblon, então já caminhei muito, e isso aí também pela experiência, pelo tempo de serviço e pela, né, competência também que a gente tem no sentido de despertar no comando da PM, né, uma escolha de perfil para que a gente vá comandar algum local específico. Bom, então, pelo que o senhor falou, mais um ano, aposentadoria lá em cima. Meu tempo de serviço ele acaba em dezembro, né? Eu aí encerro meu ciclo na PM, mas continuo trabalhando porque eu acho que ainda tem, né, muita capacidade de estar aí entregando o meu trabalho à população. Desculpe a curiosidade, coronel. O senhor entrou em 88 na polícia com quantos anos? Entrei em 88 com 21 para 22 anos. 22 exatamente, tinha 21, ia fazer 22 naquele ano. Entrei em 88, me formei, né, em 90, e a partir dali só foi unidade, trabalhando nas unidades aí da corporação. Que história bacana, né? E quando o senhor entrou, ainda sobre a polícia, só mais uma coisinha, o senhor já entrou como oficial? Eu entrei, eu fiz academia de oficiais, né, a gente estuda lá durante 3 anos, e, ao final, é declarado aspirante oficial, permanece por volta de 1 ano, né, aproximadamente, 8 meses, 9 meses, como aspirante oficial, 8 meses exatamente, e depois é declarado segundo tenente, aí depois vai subindo na carreira. Até chegar a coronel, né? Chegar a coronel, que não é fácil. Não é fácil, não. Tudo, Gente, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o coronel Rui França, agora já com as atividades dele inerentes aqui à administração de Cabo Frio. Eu lembro a você, toda quarta, 18 horas, um programa Ponto de Vista inédito para você na Pontal Net TV, Canal 1, em Arraial do Cabo. Toda quarta, 19 horas, o programa Ponto de Vista vai ao ar na OK TV, Canal 19, em Cabo Frio. E depois da exibição na OK TV, o link do programa é liberado para o YouTube, para o Facebook, para todos os meios de compartilhamento. Ponto de Vista, hoje, entrevistando o coronel Rui França, secretário de Segurança Pública aqui da cidade de Cabo Frio. Não sai daí não, que a gente já está voltando, hein? Você gostaria de ser cliente de uma empresa que te dá suporte rápido e atendimento de qualidade personalizado? Eu quero te apresentar a Pontal Net TV. Vem comigo! E tem muito conteúdo de TV para você e sua família. Pontal Net TV, mais perto de você. Já estamos no segundo bloco do Ponto de Vista,
OK TV, canal 19, Cabo Frio, toda quarta às 19 horas. Pontal Net TV, toda quarta às 18 horas, canal 1 em Arraial do Cabo. Estamos hoje com o Coronel Rui França, secretário de Segurança Pública aqui de Cabo Frio. Mas, Coronel, vamos voltar um pouquinho a 2 anos atrás. O Coronel Rui França, nós já sabemos, professor universitário, coronel da PM, foi comandante de vários batalhões. Agora, e o Coronel Rui França político? Como é que começou isso aí? Foi em 2020 aqui em Cabo Frio ou foi antes disso? Não, já vem antes, né? Eu sempre fui um cara muito politizado, né? Procurei estar sempre, né, discutindo os temas que são mais relevantes para a nossa sociedade, para a nossa população. Sempre preocupado também em servir a população, vendo, né, as agruras aí que o povo sofre, e aqui em Cabo Frio especificamente eu andei muito, né? Eu costumo dizer que não tenha 1 metro quadrado, né, desse município que eu não tenha pisado. E nesse período eu vi muito sofrimento da população, eu vi muita necessidade, vi gente, infelizmente, fazendo suas necessidades num buraco, no chão, dormindo em jornal, dormindo em papelão, dormindo em esteira, assim, coisas que a gente, né, que tem uma vida, graças a Deus, né, boa, a gente se comove, né, ver gente passando fome, ver o sofrimento de crianças, de idosos, isso na minha carreira sempre me comoveu muito. E às vezes a gente não pode ajudar naquele momento, né, que a gente está ocupando uma certa função. É mais ou menos isso? Mas eu vou te falar que eu ajudei muito, né, porque eu via aquele cenário e sempre me chocava, né, as situações envolvendo crianças, né? Entrava numa casa às vezes e não tinha nada a ver aquele momento com o papel que a gente ia acabar fazendo, mas o sentimento, né, de querer ajudar, fazer alguma coisa para melhorar, seja momentaneamente a vida daquelas pessoas, a gente acabava ajudando. E fiz isso várias vezes, porque entrava, às vezes, em algumas casas e via que a pessoa não tinha nada para comer, absolutamente, né? As crianças ali passando uma necessidade danada, e às vezes tirava do bolso para poder melhorar, conforme disse, mesmo que momentaneamente ali uma situação adversa que a gente estava vendo daquela família, né? E às vezes também um encaminhamento para um hospital, às vezes um encaminhamento para um cuidado médico. Então eu fiz várias vezes isso, porque me deparava, porque eu estava na rua vendo, né, essas situações acontecer, diferente da minha missão principal, que eu estava naquele local, né? Mas em razão de uma constatação, aquilo acabava machucando muito a gente. E aí, através dessas constatações, né, eu achei que, né, fechando um ciclo na polícia, e eu também não queria, né, me aposentar e né, ficar olhando, né, para o tempo, né, porque eu me considero muito ativo ainda, eu resolvi, né, me lançar nesse desafio, porque justamente com esse sentimento de querer, né, mudar muita coisa que eu vi na prática. Não foi... Era isso que eu quis dizer naquele momento. O senhor chegou num ponto. Que tem coisas que só a política consegue fazer. Às vezes, eu sou professor também, às vezes o professor, né, o editor de jornal, né, que a gente é também, o apresentador de programa, o radialista, às vezes a gente não consegue, e, através da política, aí a gente consegue o conhecimento político, ou estando direto lá. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Exatamente, até porque, né, na condição de polícia, né, de policial, a gente não tem muito a fazer, a não ser uma iniciativa individual, né? E aí, movido por esse sentimento, né, e encerrando um ciclo dentro da polícia, conforme disse, né, me considerando muito ativo e com conhecimento, eu falei, não, eu tenho condições de tentar, né, mudar um pouquinho essas situações que eu me deparei ao longo do tempo. E nada melhor do que eu, né, buscar aí um envolvimento no sentido de poder, né, através da política, né, fazer algo, né, por essa população, principalmente a mais sofrida. E aí eu me candidatei, né, e
fico muito feliz porque eu estou aprendendo muito, né, com essa chance, com essa oportunidade que eu estou tendo. Passei um período como secretário de administração e aceitei porque, sobretudo, embora fosse uma zona diferente, né, da minha, mas eu sou administrador também, né, então, dentro dessa minha qualificação, o prefeito viu um perfil e uma chance da gente, né, acertar muita coisa. Estamos voltando naquele ponto e a gente vai continuar agora. Mas antes, só me diz uma coisinha. O senhor já votava em Cabo Frio há quanto tempo? Já, aliás, eu estou em Cabo Frio desde 15 anos de idade, né? Eu já frequento aqui, né? A minha família já frequenta aqui há muito tempo. E desde esses 15 anos, eu estava lembrando outro dia, porque a minha mãe, né, quando permitia que nesse período eu vinha para Cabo Frio, eu tinha que manter contato permanentemente com os meus pais, né? E comecei a vir com os amigos, depois a família veio também. E aí eu lembro que ali, onde hoje é aquele prédio da Oi ali, né, tinha ali próximo, do lado de onde é a igreja, uma central telefônica ali, porque não tinha naquela época celular, não tinha nada, né? A gente tinha que entrar na central telefônica, passar o número do telefone para a operadora, para a mulher, e depois que ela liberava para você ir na cabine, né? Tá a cabine 3, aí você ia lá na cabine e ficava 1, 2 minutos, porque era caro também, para eu poder falar com meus pais, e aí depois que a minha mãe falava comigo, que ela ficava tranquila, tá tudo bem, amanhã liga de novo. Aí você passava praticamente 24 horas sem falar com ninguém, porque não tinha, né? E aí, a partir disso, desde essa época, eu já frequento Cabo Frio, né, o posto de gasolina, que era ali na Praça Porto Rocha, abasteci muito carro ali, enfim, tenho uma relação muito grande com Cabo Frio. Só que, né, nessas andanças de polícia, a gente acaba sendo escalado para trabalhar em vários locais. Isso fez me afastar um pouco de Cabo Frio, fui trabalhar em Niterói, fui trabalhar no MER, fui trabalhar no Rio como um todo, e me afastei um pouquinho. Aí, quando eu voltei, praticamente em 2013, eu já tinha uma casa na Praia do Foguete, né, moro ali na Praia do Foguete, e aí consolidou novamente a minha permanência na cidade. E aí, né, encerrando esse ciclo na polícia, que eu resolvi, né, através de conversa com os amigos, através de conversas com pessoas que entenderam que eu também tinha, né, um perfil para poder, né, alcançar esse desafio, me convidaram e eu julguei oportuno e desde então eu estou aí. Né? Mas com certeza, uma pessoa que administra, né, um batalhão, né, a formação que o senhor tem, administrar uma cidade, eu acho que é tranquilo, né? Apesar das dificuldades, mas vamos agora voltar naquele ponto e seguir em frente. Até aqui onde nós estamos. Eu queria só destacar um ponto, porque quando eu fui convidado para ser secretário de administração e sabendo do desafio, mas eu aceitei, porque quando eu resolvi, né, lançar minha candidatura, eu estudei muito, né? Eu me preparei muito, eu busquei muita informação, né, da prefeitura, mas o que eu conhecia era através dos meus estudos, através de dados que eu buscava no portal da transparência, eu consultava o site da prefeitura, né, legislações anteriores, então isso foi me dando, né, um conhecimento muito grande através do estudo que eu busquei, mas eu resolvi aceitar porque eu queria conhecer na prática como as coisas funcionavam. Então, fiquei 1 ano, e esse 1 ano foi muito bom, porque me deu oportunidade de, aí sim, juntar aquilo que eu estudei com a prática, né, com a oportunidade de eu estar tendo ali, né, movimentando essa máquina administrativa, né, essa máquina do governo, que é imensa, é muito grande, e eu tive, né, esse conhecimento ali no dia a dia, na prática. Isso me deu a chance de, aí sim, conhecer como é que é essa estrutura, como é que ela funciona no dia a dia, como que a gente pode, né, pegar essa máquina e colocar ela à disposição da população, a serviço da população. Isso é o mais importante, porque o sentimento que a gente tem é que tudo tem que funcionar em benefício, em prol da população. Então, e agora, vamos começar agora, então, para valer,
janeiro de 2021. O senhor assumindo a Secretaria de Administração, os servidores sem o mês de dezembro, 13º, não tinham recebido, segundo informações que a gente tinha na época, cerca de 70 milhões, né, seria esse custo de folha, né, de 13º e mês de dezembro. Parece que só os professores haviam recebido, né, direitinho, o restante não. O senhor não ficou preocupado com essa situação, não? Quanto tempo exatamente levou a sua secretaria, juntamente com o prefeito, para saldar tudo isso aí? Não foi fácil, não. Eu costumava falar que era um susto a cada dia, porque a gente chegava lá de manhã cedo e saía tarde, né, achando que, conseguimos avançar bastante. No outro dia, quando a gente chegava de manhã, era novamente um novo susto de uma nova dívida, de uma nova reclamação, e a gente tendo que fazer tudo funcionar e atender, né, as estratégias do prefeito no sentido de, né, colocar tudo para funcionar no maior curto espaço de tempo possível. E aí não foi fácil, realmente, porque dívida de 13º, dívida de salário atrasado de dezembro, uma lista de servidores a receber muito grande, fora dívidas que nós encontramos de INSS, que a prefeitura não fazia, né, o pagamento, dívida de e-social, uma carga tributária muito grande, dívida que nós, né, detectamos junto à prestadora de serviço de energia, junto à prestadora de serviço de água, postos, equipamentos públicos sem energia. Então, cada dia era um susto. E a gente trabalhou, né, assessorando o prefeito nas suas decisões para que ele pudesse equacionar, né, essas dívidas. Para você ter uma ideia, dívida junto à Enel de 50 milhões, junto a Prolagos de 30 e tantos milhões, dívida de cartão consignado, né, que o servidor pegava um empréstimo, né, a prefeitura recolhia do servidor e não repassava às empresas, quase 10 milhões de reais. Então, eram dívidas, né, a cada instante que a gente foi conseguindo equacionar, as composições foram feitas, ao mesmo tempo, né, a gente ter, né, o recolhimento, né, dos impostos, das taxas, né, dos royalties, para que a gente pudesse também estar saldando, né, esses compromissos, mas, sobretudo, com o compromisso de pagar o servidor em dia. O prefeito sempre falou isso: olha, nós não podemos falhar com o servidor, a gente tem que cumprir, né, e honrar o pagamento daquele indivíduo que trabalha, que dá seu sangue, tem um compromisso de fazer essa máquina funcionar, e a gente não pode decepcionar esse servidor, a gente tem que fazer de tudo para pagar. E aí, muitas vezes, fala: não, vocês não vão conseguir fazer isso, não. Vocês vão chegar em abril, né, porque o recolhimento do IPTU te dá uma sobrevida nesse sentido. Depois de abril, vocês não vão conseguir. E a gente chegou, abril, maio, junho, e aí depois, novamente, os arautos, né, da desgraça, falam: não, depois de agosto, vocês não vão conseguir mais honrar, porque a partir de agosto tem um declínio, né, na arrecadação, que é normal. E a gente conseguiu. E aí, para, né, coroar tudo isso, né, a gente conseguiu antecipar, né, com muito esforço na equipe da administração, com a equipe da Fazenda, pela primeira vez antecipar o pagamento do 13º, que foi feito em novembro, né, do ano passado, junto ao aniversário da cidade. Então, eu fico muito feliz, realmente, de poder ter contribuído com o meu conhecimento, com a minha capacidade, junto de toda a equipe, evidentemente, para que a gente alcançasse esse resultado e atendesse, sobretudo, também, né, aos objetivos que o prefeito estabeleceu. Mas, coronel, nessa sua passagem pela administração, só coloca para que o nosso telespectador entenda. A gente sabe que desde janeiro de 21, quando o senhor assumiu, né, o prefeito também, o pagamento daquele mês e dos outros meses de 2001 foram feitos dentro do próprio mês. Mas o que eu quero que o senhor conte para nós, o atrasado, ele foi, como que foi pago esse atrasado? Em quanto tempo? A partir de que mês? A gente encontrou dívida, né, de 13º, de salário,
dívida de salários de 2016, salários atrasados de uma maneira geral. E, ao longo do tempo, né, a gente apresentou para o prefeito um cronograma para ir, ao longo do tempo, chamamos sindicatos para conversar também, e a gente estabelecia um cronograma de pagamento para determinados segmentos. E aí a gente foi pagando a saúde, porque alguns servidores da saúde não haviam recebido, muitos servidores contratados, né, através de contrato, também não haviam recebido, e a gente foi pagando os contratados, foi pagando os comissionados, foi pagando, né, o servidor efetivo. Então, a gente estabeleceu períodos, né, para que a gente conseguisse equacionar toda essa dívida com os servidores. E assim, né, a gente fez até setembro, outubro, se eu não me engano, do ano passado, de forma que a gente conseguiu, né, equacionar quase que a totalidade dessa dívida. Uma pergunta rápida. Quanto tempo o senhor ficou na administração? Fiquei 1 ano aproximadamente. 1 ano, né? Nesse 1 ano, 2021, o senhor também esteve no comando daquele famoso concurso público, que houve aquela cobrança de homologar, Conta para nós aí. Foram 2 situações que eu também muito me orgulho, né? Uma foi poder, junto com a Eliceia, né, a competentíssima secretária de Educação, dar posse, né, aqueles professores ainda, né, que estavam lutando há 10 anos para que tivessem a sua... Desde 2009. Exatamente, a sua situação regularizada em termos de convocação, né, para posse, um sofrimento muito grande desses profissionais, né, uma luta, alguns até já tinham perdido a esperança, né, de tomarem posse. Eu tinha, para você ter uma ideia, uma servidora que trabalhava comigo, que ela era né, nomeada, né, num cargo em comissão, e ela mesmo falava, eu não acredito que isso vai acontecer nunca mais, porque depois de 10 anos, né, e eu tive a oportunidade de eu dar posse para ela, né, então, assim como ela, outros que já também não acreditavam, acho que foram 96, alguma coisa assim, e a gente teve a oportunidade de dar posse para esses profissionais, e eu fico muito feliz de, sob a minha administração, a gente poder ter conseguido esse feito com autorização do prefeito. E depois, né, a gente trabalhou no concurso que, de 2020, né, já estava confeccionado. A gente, na realidade, só foi responsável por fazer, né, o concurso, colocar em prática o concurso, a prova, a realização da prova, que não foi fácil, né, num momento ainda de pandemia, né, você ter a capacidade de estruturar todo o concurso, junto com a empresa responsável, que foi o IBAN, que fez um trabalho também fantástico junto conosco, né, de você fazer o mapeamento dos locais de prova, distribuir equipe, então toda aquela logística para que a gente pudesse fazer o concurso obedecendo aquele protocolo de segurança, evidentemente ainda sob a égide de uma pandemia, para que a gente pudesse realizar o concurso. Então, a gente fez, né, ficamos muito realizados também, e aí logo também teve o processo seletivo, né, que foram mais de 50 mil pessoas inscritas, 54 mil pessoas inscritas no processo seletivo, que nós não contratamos empresa para fazer, quem fez foi a Secretaria de Administração, com assessoramento, né, tecnológico de uma empresa prestadora de serviço da própria prefeitura, mas foi um desafio enorme. Imagina, 54 mil pessoas inscritas, né, de vários locais, né, que a gente teve que fazer uma análise curricular, uma análise muito criteriosa, enfim, deu muito trabalho, mas hoje esses servidores estão aí, sendo chamados até hoje. Estamos conversando com o Coronel Rui França, já fizemos, né, tivemos um balanço geral dele no comando da Secretaria de Administração ao longo do ano de 2021, e daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos conversar com ele, continuar conversando com ele, agora sobre a segurança pública da nossa cidade. Daqui a pouquinho, não sai daí não. Você gostaria de ser cliente de uma empresa que te dá suporte rápido e atendimento de qualidade personalizado? Eu quero te apresentar
a Pontal Net TV. Vem comigo! Ah, e tem muito conteúdo de TV para você e sua família. Pontal Net TV, mais perto de você. Continuamos aqui na Secretaria de Segurança Pública de Cabo Frio, conversando com o Coronel Rui França. Esse bate-papo gostoso, né? Você está, com certeza, você também está gostando. Você que está nos vendo pela OK TV, canal 19, aqui em Cabo Frio, toda quarta-feira, a partir das 19 horas, e também na Pontal Net TV, em Arraial do Cabo, toda quarta, 18 horas, com reprises, várias reprises, de quinta até a outra quarta-feira. Nós temos diversas reprises do nosso programa Ponto de Vista. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, são várias reprises. Você não fica sem ter uma oportunidade, um horário, né, que se enquadra aí com o seu tempinho para você assistir o nosso Ponto de Vista. E agora vamos conversar com o Coronel Rui França sobre a segurança da nossa cidade, né? Ele que comandou a Secretaria de Administração, um comando, podemos dizer assim, restrito aos servidores, né? Mas agora a função é outra, a função é a cidade como um todo. Coronel, que dia e mês o senhor assumiu aqui a Secretaria de Segurança? Eu assumi no final do mês de novembro, num chamamento do prefeito Zé Bonifácio, que queria, passando por um momento difícil, dar uma nova visão da segurança da cidade. E aí ele, por me acreditar que eu tinha o perfil adequado, ele, e a experiência, evidentemente, ele me convidou para assumir esse desafio. E eu aceitei, embora estivesse muito bem na administração e fazendo um trabalho considerado muito bom, eu aceitei porque eu tinha esse compromisso de ajudá-lo e tenho esse compromisso. Ele conta com a minha lealdade, e eu aceitei para que a gente pudesse, conforme pedido dele, fazer da Guarda Municipal uma guarda de referência em toda a região, para que a gente pudesse ter uma prestação de serviço mais adequada em termos de segurança à população. Coronel, só um minutinho, um segundo. Antes do senhor continuar falando das suas realizações, nesse quase um ano já, aqui no comando da Secretaria, resume para a gente aí as atribuições do secretário de Segurança Pública. Nós temos como atribuição, pela regulamentação da Secretaria, é a Secretaria de Direitos Humanos e Segurança. Os Direitos Humanos ele foi desmembrado há pouco tempo, passou a ficar subordinado à Secretaria de Assistência Social. E ficamos com a parte da Segurança, que é coordenar as ações da Guarda Municipal, que não são fáceis e nem são poucas, né? Embora a gente tenha uma relação como Secretaria de Segurança muito boa com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, mas são de natureza distintas, né? Nós cuidamos da parte de ordem pública, né, que é mais relacionada à prevenção primária. E nas ações, né, da Guarda Municipal, cuidar e zelar pelo patrimônio público, né, e contribuir naquilo que for possível com as ações, né, de polícia. E assim, nesse sentido, a gente vem trabalhando,
para que a gente possa ter uma segurança melhor, né, para a nossa população, sem esquecer, evidentemente, o objetivo principal da Guarda Municipal, que é zelar, né, pelos equipamentos públicos, praças, equipamentos da Prefeitura. Mas hoje a gente tem uma norma muito mais abrangente, que é a Lei 13.022, que confere, né, uma possibilidade da Guarda ser uma guarda mais atuante, zelando principalmente pela segurança, né, da população. E o prefeito Zé Bonifácio, ele é muito consciente, né, dessa responsabilidade. Ele já conferiu, né, algumas ações no sentido da gente também estar trabalhando, né, em benefício da população. Então, nós trouxemos o PROES, que é o Programa Estadual de Integração da Segurança, que a gente contrata, né, policiais militares na folga, para estar também contribuindo com a segurança, né, da população, melhorando a segurança da população. Então, nós temos policiais contratados pela Prefeitura, trabalhando fardados, né, escalados em determinados locais, para que a gente tenha também, contribuindo com a Polícia Militar, mais segurança para a nossa população. Nós, ao longo do tempo, estamos adquirindo, né, que é uma meta nossa, foi no primeiro semestre, a gente reestruturar ou reaparelhar a nossa Guarda Municipal, e assim nós estamos adquirindo vários equipamentos, viaturas novas, equipamentos que possam dar condição também de uma prestação de melhor serviço à população. E nesse segundo semestre agora, nós estamos dedicados exclusivamente à capacitação, à qualificação dos nossos homens. Então, estou mandando homem para Macaé, estou mandando homem para Rio das Ostras. Homens e mulheres também. Homens e mulheres, quando é o gênero, né? A gente fala de uma maneira geral. Homens e mulheres para adquirir conhecimento, né, em vários municípios, né, no Rio de Janeiro, para que a gente tenha um servidor mais qualificado, mais preparado, para que, diante desses enormes desafios que nos impõem aí diariamente, a gente possa responder melhor a esses problemas, que são problemas de interesse da população. Então, a gente está agora com foco no treinamento, na qualificação, para que a gente tenha homens e mulheres mais preparados. Um desses grandes problemas, não sei se está diretamente ligado à sua secretaria, que a gente recebe inúmeras reclamações no e-mail do jornal Ponto de Vista, no nosso site também, na televisão, é o trânsito. Como é que vocês conseguem desatar esse nó aí do trânsito, coronel? Nós hoje temos duas secretarias que são responsáveis, né, por esse conjunto que é o trânsito, né? A Secretaria de Mobilidade, né, que é responsável pela engenharia, né, do trânsito, esse desenho, né, para facilitar a questão da mobilidade, e tem a guarda na fiscalização e no controle. Então, hoje mesmo eu reuni de manhã com a equipe, dizendo que a gente precisa ter uma ostensividade maior, uma visibilidade maior dos nossos agentes. Eu, hoje de manhã, por exemplo, passei ali no Itajuru, né, um sinal de trânsito, que demorou pelo menos um minuto e alguma coisa fechado, quando, na realidade, ele não precisaria ter esse tempo todo. Mas como é que faz? A gente tem que conciliar a engenharia de trânsito, né, com o agente de trânsito, porque se a gente tivesse ali um agente de trânsito, ele vendo aquele problema, né, e os gestos e sinais do agente de trânsito prevalecem sobre a sinalização fixa, ele poderia estar ali, né, comandando aquele sinal no sentido de adiantar o movimento dos carros, porque o trânsito parado já estava muito grande, de um sinal que estava demorando desnecessariamente. Então, a gente precisaria aumentar o número de nossos agentes na rua para que, detectado esse tipo de problema, a gente pudesse, né, estar fazendo esse fluxo diário que cresceu muito, né, a gente fazer andar. E aí eu cobrei a minha equipe, né, que a gente tivesse uma fiscalização maior em cima desses homens, para que eles pudessem estar, de alguma maneira, mais atuante, evitando, né, a congestionamento ou paralisações, mesmo que temporárias, mas que estivesse causando algum transtorno na população. Esse problema que o senhor falou, eu tenho todo dia, quando eu saio do Jardim Esperança, coronel. Aquele sinal ali da entrada, ele fica, exatamente como o senhor falou, ele fica mais de um minuto aberto para o outro lado. Imagino que seja aquele
da Júlia Kubitschek. Para o outro lado, né, que às vezes não passa carro nenhum, e Aécio Cardoso saindo do jardim, ele com... Eu não sei o tempo, mas no quarto carro o sinal amarelo já acende. Exatamente. E vem o vermelho. Exatamente. Aí acumula uma fila imensa na Aécio Cardoso, porque não dá vazão, e o outro lado, às vezes, não vem ninguém, então é um problema. Mas, além disso, isso aí é o que o senhor falou. Um guarda ou a sincronização do sinal, não sei, né? Dividir o tempo. Mas o maior problema, voltando a Aécio Cardoso no Jardim Esperança, é o próprio desrespeito do motorista, né? Sim. É uma avenida larga, estaciona carro do lado direito, do lado esquerdo, nos dois sentidos. Só que vem a fila dupla, vem a fila tripla, e no final só dá para passar um carro. Como é que se combate isso, coronel? Sempre o cidadão ele tem sempre um argumento, né? E eu falo isso porque eu estou na rua, eu ando também, eu fiscalizo, e sempre quando a gente vai, né, advertir um cidadão porque parou em cima da faixa, parou na calçada, parou em fila dupla, parou em local proibido, tem sempre uma justificativa, e a gente compreende, porque realmente, por vezes, é uma urgência. Outro dia, né, reclamaram comigo que um guarda foi repreender um motorista que estava conduzindo uma noiva, né, e parou num local proibido para desembarcar a noiva. Eu falei, mas como é que o guarda vai adivinhar que ali tem uma noiva? Porque o local é proibido parar. Está lá uma placa bem grande, né, proibido parar ou estacionar. Né? Se você quisesse parar ali por algum motivo, que seria para desembarcar a noiva, que era um motivo justo, você deveria antecipadamente, né, já que você sabia que naquele dia, horário, você ia desembarcar a noiva, nos comunicar que a gente colocaria um guarda ali para auxiliar, né, a sinalização, porque o interesse público ele prevalece sobre o interesse particular, né? A não ser, num caso de excepcionalidade, a gente tem que ter ali um planejamento, uma organização suficiente para que, naquele momento, a gente possa, em razão desse interesse particular, não prejudicar a coletividade. E aí ele brigou comigo para caramba, porque era uma noiva, enfim. E aí eu estava tentando explicar, né, que, em razão desses acontecimentos, a gente precisa ser comunicado de maneira antecipada para que a gente possa nos organizar. Mas não é fácil, não, porque as pessoas têm sempre o argumento e acham que têm sempre razão. Cada caso é um caso. E para comunicar com vocês, é aquele 153 que a gente vê ali na frente da sede da secretaria? Exatamente. Eu tenho cobrado muito, né, os plantões aqui da Guarda Municipal, responsáveis por atender o telefone 153 e cobro, porque às vezes faço teste aqui da minha sala, ou quando estou dando também alguma entrevista, eu falo, vamos fazer um teste, aí pego o telefone aqui, ligo 153, fico morrendo de medo, né? Porque às vezes será que não vão atender? Mas graças a Deus, sempre quando a gente fez o teste, né, os nossos plantões atenderam. E assim deve ser. E mais do que isso, não só atender, porque eu peço também, e isso está sempre também na nossa linha de capacitação, que esses servidores consigam ter a sensibilidade para prestar um bom atendimento, né? Porque quem liga, ou quem vem aqui, ou quem se socorre de um agente, de um servidor na rua, é porque realmente está precisando. Fora aqueles casos de trote que também acontece, mas a regra é que quem sempre liga é porque está diante de uma emergência, né? E a pessoa, quando diante dessa emergência está precisando de uma ajuda, a gente tem que estender uma mão, né? E muito me incomoda quando eu escuto uma reclamação de que eu liguei para lá, fui maltratado, ou, né, a pessoa me respondeu mandando procurar o prefeito, ou ligando para outro lugar, dizendo que não, o problema é aqui, nós somos governo, nós somos prefeitura, tudo aqui é interesse público. Então, mesmo que não seja da minha área, mas eu posso indicar um telefone, posso indicar um local, posso indicar, né, e não simplesmente dizer que não é minha responsabilidade e passar a bola. Então, passa por essa orientação, né, seja por telefone ou presencialmente, ou uma abordagem na rua, a gente possa prestar uma informação e não só prestar, mas ser esclarecedora, mas fazer isso com urbanidade, fazer com educação, porque esse é o nosso papel.
Coronel, tem vários assuntos que a gente quer conversar com o senhor, mas o tempo é terrível, né? Ele não para. Eu vou deixar o assunto verão para daqui a uns 2 meses a gente marcar uma nova entrevista com o senhor, de preferência lá nos nossos estúdios, para o senhor conhecer os estúdios da OK TV, para o senhor falar do planejamento para o próximo verão e para o próximo ano também, né? Mas agora, para finalizar, eu vou lhe dar um outro checkmate aqui. Eu sei que a legislação não atinge esse pessoal, é meio complicado, mas nesses treinamentos aí que o senhor citou, é incluído para a Guarda Municipal pelo menos conversar, com esses maus ciclistas que a gente tem na cidade, que a gente leva cada susto com eles, coronel. É contramão, o cara entra no lado direito, num espaço de menos de meio metro, quando vê tem um cara atravessando, eles vêm pela contramão. Olha, é um negócio terrível, hein? A gente precisa, principalmente, ter campanhas, né, de esclarecimento, campanha de conscientização, campanhas educacionais, não só para ciclistas, mas para motociclistas também. Isso, eu recebo muita reclamação de má conduta de condutores de motocicletas. Condutores de veículos também, a gente precisa ter campanhas educativas, porque tem muita gente que para na garagem, né, de terceiros, e é uma reclamação muito grande. A gente aqui tem atendimentos diários de veículos estacionados, né, na porta de garagem, veículos estacionados em calçadas, prejudicando a circulação de pedestres, prejudicando a circulação, né, de pessoas com deficiência, e a gente tem que estar sempre atuando. Primeiro, eu sempre falo, a gente segue um protocolo. Primeiro você adverte, né, depois você notifica e depois você repreende. Isso é uma escala. Sim, mas isso para o motorista e para o motoqueiro. Mas e o ciclista? Não, o ciclista é um veículo conduzido por tração humana, né? Então, o ciclista ele deve obedecer também a regras de sinalização. Quando o sinal fecha, ele tem que parar, ele não pode avançar, porque senão ele corre o risco de atropelar, né, um cidadão. Então, tem regras também para o ciclista, mas, evidentemente, que a gente precisa também, a cidade, investir, né, como a gente está fazendo agora, em ciclofaixa, ciclovia, para que, devidamente sinalizada, a gente possa garantir também, né, o circular, né, do ciclista, né, de uma maneira adequada, diante desse cenário que a gente tem na nossa cidade. Coronel, foi um prazer a gente conversar com o senhor nesse programa Ponto de Vista de hoje. Eu peço agora que o senhor se despeça dos nossos telespectadores da OK TV lá de Arraial do Cabo, da OK TV aqui de Cabo Frio e da Pontal Net TV lá de Arraial do Cabo. De vez em quando a gente troca as bolas, mas Pontal Net TV Arraial do Cabo, OK TV em Cabo Frio. Eu quero primeiro te agradecer a oportunidade de estar aqui falando, né, para um público seleto, que é o seu, mostrar um pouquinho, né, de quem é o Coronel Rui França e mostrar um pouquinho também do nosso trabalho, essa oportunidade que eu agradeço, e eu tenho certeza que nos próximos encontros que você já, né, anunciou aqui, a gente vai ter a oportunidade de falar muito mais, principalmente nesse período que já está batendo aí na nossa porta, que é o verão, que a gente tem um verão, né, muito movimentado na nossa cidade, e a gente já planejou, né, várias ações para que a gente tenha um verão melhor do que a gente teve ano passado, porque como eu já estava assumindo, né, e foi no início do verão, muitas coisas que, embora a gente já conhecesse, mas com uma estrutura ainda não adequada, a gente teve dificuldade. Mas hoje a gente já está mais preparado, né, e com base nessa experiência a gente não pode mais ser pego de surpresa. Então, a gente já planejou aí algumas ações para que a gente tenha um verão mais organizado. Coronel, mais uma vez, muito obrigado. Com certeza, antes do início do verão, o senhor vai estar conosco, mas lá nos nossos estúdios dessa vez, hein? Agora o senhor vai nos visitar lá nos nossos estúdios, vamos agendar direitinho isso aí, mas com certeza na semana do início do verão, para a gente falar de tudo isso.
E eu agradeço a você que esteve com a gente até agora, na Pontal Net TV Arraial do Cabo, OK TV Cabo Frio, YouTube, Facebook, sempre depois da televisão. Se você quer assistir o nosso programa primeiro do que todo mundo, tem que ser assinante da Pontal Net TV em Arraial do Cabo e da OK TV aqui de Cabo Frio, tá bom? Procure as nossas secretárias, tá? Nas TVs, aqui de Cabo Frio e de Arraial do Cabo. Até a próxima quarta-feira, com mais um ponto de vista inédito, aqui na OK TV, 19 horas, e na Pontal Net TV, 18 horas. Um grande abraço para você. Até lá, a gente sempre contando com você, hein?